Bom, como nós havíamos discutido, nós paramos exatamente aqui, não é? Então, vocês lembram da aula passada, que a gente falou sobre o endócrino, que a hipófise acaba, então, regulando a função ovariana, né? Ovário é um órgão também endócrino, tá? Eles produzem estrógeno e progesterona. Sobre influência, então, do FSH, as células da granulose e também células da teca passam a produzir, células granulosas produzem estrógeno, tá bom? Só que o FSH não atua só na granulosa, também atua nas células da teca. Quando atua nas células da teca, as células da teca passam a expressar receptores para LH, tá? Então, as células da granulosa passam, então, a produzir estrógenos. Os estrógenos secretados pelas células da granulosa passam a acumular entre as células, determinando o estabelecimento de um antro, e ocorre também todo o comportamental da fêmea, né? Alterações no comportamento da fêmea que caracterizam, então, o início, né, daquela estação reprodutiva, o início da receptividade ao macho, tá certo? Então, nós temos, então, o FSH influenciando as células da granulosa a produzirem estrógeno. Quando ocorre um pico de estrógeno, a hipófise entende isso como sendo um momento importante para a liberação do LH. Isso ocorre, lógico, que através da interação hipotalâmica e a liberação do LH ocorre. O LH faz o quê? Estimula as células da granulosa e as células da teca a produzirem um novo hormônio. Que hormônio? Progesterona, certo? Então, a progesterona ela é produzida pelo ovário a partir das células da granulose e das células da teca em uma estrutura chamada corpo lúteo, certo? Sob influência, então, do LH. A progesterona, então, produzida por essas duas estruturas, ou pelo corpo lúteo, então, tem um papel importante no estabelecimento de uma futura gestação. O que acontece? O estrógeno, lá no útero, irá induzir a proliferação celular. Onde? Basicamente na camada endometrial, fazendo com que o endométrio aumente de seu tamanho, haja proliferação das glândulas endometriais, tá certo? E ocorre, então, sobre a ação da progesterona, a modificação dessas glândulas, elas deixam de ser retas e passam a ser enoveladas, e ocorre também o início da produção ativa dessas glândulas. As glândulas passam a ser ativas, secretam avidamente. A secreção dessas glândulas é importante para a nutrição do embrião que está chegando no útero, tá certo? Além disso, a progesterona promove um relaxamento na musculatura uterina e acaba inibindo também o processo de lactação, tá certo? Então, deixando realmente a fêmea preparada para essa questão da reprodução. Bom, é importante observar que as fêmeas sofrem um processo cíclico, tá certo? Então, o ovário, como eu te coloquei anteriormente, o ovário sofre modificações cíclicas, né? E esse ciclo também é entendido como um ciclo estral. O que significa ciclo estral? É uma repetição de fenômenos, é uma repetição de fenômenos de receptividade sexual. Eu tenho aqui uma fêmea que está pronta para entrar em reprodução. Depois de um determinado momento de tempo, ela passa a ser refratária ao macho. Passa um tempo, ela torna-se, então, receptiva ao macho de novo. Então, o fenômeno que acontece durante esses períodos de receptividade, entre os períodos de receptividade, melhor dizendo, é chamado de ciclo estral. Então, o período que compreende, o período que está entre dois estros, é chamado de ciclo estral. E ocorre, durante esse ciclo, ocorrem variações hormonais importantes. Vamos tentar entender aqui. Nós temos aqui no gráfico
a variação hormonal em uma égua, tá certo? Durante o seu ciclo estral, de forma bem resumida, como o próprio coloca o título da tabela. Em uma determinada fase do ciclo estral, nós observamos a constante crescimento na produção, na liberação de estrógeno. O que está acontecendo aqui? O folículo ovariano está crescendo, o folículo está sob influência do FSH, e o FSH estimula a produção de estrógeno. Então, nós temos o desenvolvimento dos folículos antrais, né? Eu tenho um folículo pré-antral, ele começa a sofrer influência do FSH, passa, então, a ser antral e produz, então, o estrógeno. Quando ocorre um pico de estrógeno, eu tenho aqui um folículo maduro, e ele, então, estimula esse pico de estrógeno, a liberação do LH. Quando ocorre o pico do LH, o LH induz, então, a produção de colagenase por parte das células da teca interna e teca externa, fazendo com que aquela estrutura fique frágil e ocorra eventual ruptura desse folículo, provocando o fenômeno da ovulação. Quando isso acontece, a progesterona inicia, então, a sua produção. Por quê? Porque aquele folículo maduro agora está se estabelecendo, formando um corpo lúteo, tá certo? E a progesterona, então, passa a ser secretada e fica secretada em uma grande quantidade, fica num platô por uma determinada quantidade de tempo, tá certo? Esse tempo vai variar com cada espécie, né? Essa fase de progesterona nós chamamos de diestro, certo? Nós entramos no diestro. A fase de estrógeno nós chamamos de estro, aí nós chamamos essa fase também de fase proliferativa, porque o estrógeno tem a propriedade de induzir multiplicação celular, né? E a progesterona é também chamada de fase secretória, porque a progesterona induz o aumento da secreção das glândulas, como eu havia comentado anteriormente. Nós observamos que, após o pico do LH, o FSH vem sendo secretado de forma basal, né, em ondas, até que a proliberação de uma prostaglandina, a prostaglandina F2-alfa. Essa prostaglandina F2-alfa induz a regressão do corpo lúteo. Com a regressão do corpo lúteo, ocorre, então, a queda brusca da produção de progesterona, fazendo com que haja o quê? Fazendo com que haja o estímulo, mais uma vez, do FSH agora, na produção de estrógeno. E o estrógeno passa, então, a subir mais uma vez e esse ciclo se repete. Então, dessa forma, nós caracterizamos o ciclo estral. O ciclo estral, ele apresenta as fases de estro, diestro e anestro, tá certo? Então, estro, a fase de receptividade sexual, o diestro é a fase entre os dois estros, tá certo? Onde eu tenho um ambiente rico em progesterona, e o anestro é uma fase na qual a gente deve estar rico em progesterona, mas qual a diferença dele para o diestro? Ele é longo, tá certo? Então, o diestro fisiológico, a gente observa, o anestro fisiológico, melhor dizendo, nós observamos, por exemplo, na cadela, né? Que ele fica muito, o diestro dela é muito prolongado, tá certo? Então, é uma cadela, ela vai ovular 2 vezes por ano, mais ou menos, né? Então, ela tem como eu digo, ela tem aparece um anestro fisiológico, tá certo? Muito bem. Então, esse é o ciclo estral da égua de forma bem resumida. Algo semelhante ocorre também nos bovinos, tá certo? Então, aqui, mais uma vez, nós temos aqui o FSH, né? O FSH induzindo o pico de estrógeno, tá certo? Ocorre a ovulação. Quando ocorre a ovulação, ocorreu o pico de LH. Esse pico de LH, então, induziu a secreção de progesterona, tá certo? Quando ocorreu a produção de prostaglandina F2-alfa,
a queda da progesterona e a liberação do FSH para sair do seu nível basal para o novo pico. E pico de FSH também entende-se como um pico de LH, uma vez que o FSH induz a produção de estrógeno por parte, né, do folículo ovariano. Aqui na cadela também, só para demonstrar, nós temos aqui um estrógeno, né, que foi produzido durante a influência do FSH, né? Aqui, o seu pico de estrógeno acontece no folículo maduro, ocorre um pico de LH e o início da produção da progesterona. Interessante observar que o período fértil da cadela ocorre quando nós encontramos um pico de progesterona. Isso é uma característica da cadela, ok? Bom, nós vamos nos ver no próximo vídeo, onde nós estaremos falando sobre a placenta. Forte abraço, nos vemos daqui a pouco.